Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos, mais uma vez, clamar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos ajuda, pelo Teu Espírito Santo, a entregar esta mensagem. Querido Espírito Santo, nós sabemos que é o Teu ministério, Senhor, de converter, de salvar almas. E eu te peço que o Senhor faça isso em nome de Jesus Cristo. Reconheço, Senhor, sem nenhuma hipocrisia, reconheço a minha falência, a minha impotência, Senhor, a minha fraqueza, a minha limitação. E eu te peço que o Senhor me use, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse tema. Evangelho não é fazer, mas é crer no que foi feito. Marco já falou sobre isso um pouquinho no início. E é justamente isso, é para nós realmente entendermos que nós não podemos fazer nada para alcançarmos a salvação. Ela foi nos dada de graça. E muitas vezes nós queremos ainda fazer alguma coisa. Queremos fazer para nos dar bem com o Senhor. Eu vou ficar bem na fita com Deus. Só que as nossas obras realmente elas não contribuem absolutamente nada para a salvação. O texto que eu vou usar é o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Eu vou projetá-lo aqui, é um texto bastante conhecido. É o texto que Jesus fala com Marta e Maria. Diz assim: Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui nós temos um contexto de duas mulheres, uma sossegada e uma bastante perturbada. Uma querendo ouvir o Senhor e a outra querendo agradar ao Senhor com as suas obras, com a sua janta ou com o seu almoço. Mas para nós entendermos um pouco o contexto do que estava acontecendo, Jesus, depois de dar aquela missão aos 70, onde ele manda de 2 em 2, e quando eles retornam, eles ficam alegres com o Senhor, porque ele diz: Senhor, até os demônios nos submetem. Aí o Senhor diz assim para eles, o Senhor corrige eles, diz para ele: salvação é mais importante do que expulsar demônios. E ele diz isso para eles, ele diz: olha, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a importância, o nosso nome está escrito no livro da vida. Às vezes eu já vi muita gente dar mais ênfase a expulsar demônio do que salvação. E o Senhor nos adverte a respeito disso. Muito bem, depois disso, Jesus fala de uma parábola bastante conhecida, que é a parábola do bom samaritano. E depois que ele fala dessa parábola, ele vai para uma aldeia chamada Betânia, que ela fica a uns 3 quilômetros de Jerusalém. E nessa aldeia moravam Maria, Marta e Lázaro, o mesmo Lázaro que é ressuscitado por Jesus Cristo depois. E Jesus fica hospedado na casa delas. Eles tinham um relacionamento bastante grande, que Jesus fica hospedado na casa de Maria e de Marta. E aí eu queria começar dizendo o seguinte: qual foi a escolha de Maria? Aqui nós vamos ver escolha de Maria, perda de Marta. Qual foi a primeira escolha de Maria? Enquanto Marta lutava com as suas tarefas domésticas ou caseiras, agitada de um lado para o outro, tentando fazer as coisas, tentando arrumar ali a casa, preocupada com os seus serviços, Maria, a sua irmã, estava onde?
estava sentada aos pés de Jesus. Enquanto Marta estava trabalhando, querendo agradar com as suas obras, Maria estava sentada aos pés de Jesus. E concentrada, ela ouvia os ensinamentos de Jesus. Ela estava ouvindo o que o Senhor estava falando. Cada palavra que Jesus falava era absorvida por Maria. Enquanto Marta corria para lá e para cá, Maria absorvia as palavras de Jesus. Ela não perdeu a oportunidade de prestar atenção em nenhum ensinamento do Senhor. Olha o local onde a Bíblia diz que Maria estava. Ela estava sentada aos pés de Jesus. Irmãos, existe lugar mais maravilhoso para nós estarmos do que aos pés de Jesus? Um dia ainda eu vou pregar uma mensagem sobre os pés de Jesus. Tem tanta passagem na Bíblia que fala os pés de Jesus. Só uma aqui que eu vou lembrar, que aos pés de Jesus estava aquele ex-endemoniado de Gadareno. Lembram da passagem? Um endemoniado de Gadareno, depois que foi liberto de uma legião de demônios, aonde estava ele? Aos pés de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala isso. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentado, vestido em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios. E se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhe como foram curado o endemoniado. Esse endemoniado de Gadareno, a Bíblia nos fala que as algemas não podiam segurá-los. Ele andava nu. A morada dele era o cemitério. E quando Jesus o expulsa uma legião de demônios, o lugar que ele se achou sossegado era aos pés de Jesus Cristo. As pessoas ficaram atemorizadas com isso, porque ele era conhecido como um terror, porque nada conseguia segurar. A Bíblia diz que as algemas eram poucas, ele quebravam todas. Mas a hora que Jesus expulsa os demônios dele, ele se coloca nos pés de Jesus Cristo. E o texto diz que depois ele queria seguir Jesus. E Jesus disse, não, volta para a tua terra, volta para os teus e prega o evangelho lá para os teus. Aquele temido gadareno, que andava nu, agora está aos pés de Jesus Cristo. Muito bem. E a perda de Marta? Nós falamos do ganho de Maria. E a perda de Marta? Marta não podia, ela não podia saborear os ensinos de Jesus. Ela não conseguia saborear os ensinos, porque ela estava muito preocupada com as coisas que ela tinha que fazer. Ela estava tão preocupada que ela coloca as suas tarefas à frente de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, quando eu estava preparando esse estudo, eu quase que levantei a mão e falei, prazer, Marta, porque quantas vezes nós colocamos as tarefas à frente do Senhor Jesus? Quantas vezes nós damos mais importância às tarefas do que o Senhor Jesus? Quantas vezes nós trocamos o Senhor Jesus por tarefas e nós achamos que estamos fazendo muita coisa boa? E ela olha e ela diz assim, num dos textos, ela olha para o Senhor, olha o que eu faço, Senhor, veja quantas coisas eu estou fazendo, veja que jantar saboroso eu estou fazendo para o Senhor. E ela começa a se considerar vítima da situação. Ela começa a achar que ela está certa e que Maria está errada. E quando isso acontece conosco, nós começamos a acusar as pessoas. E ela começa a acusar a irmã dela de não estar ajudando naqueles afazeres da casa. E quando nós acusamos, é porque nós achamos que nós somos melhores do que aquele que nós acusamos. Quando nós apontamos o dedo, é porque nós achamos que nós somos melhores. Não foi isso que aconteceu com aquele publicano e aquele fariseu no templo? A palavra nos diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo. Presta atenção nisso. Ele orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano.
Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se a escolha desses 2 homens fosse de acordo com o meu critério ou com o seu critério, qual dos 2 nós convidaríamos para jantar na nossa casa? Eu vou falar para vocês, era o fariseu. Certamente, quanta coisa que esse cara fazia, não é verdade? Quantas coisas que ele fazia. Se o julgamento fosse baseado na justiça, na nossa justiça própria, se o julgamento fosse baseado em obras, qual dos 2 nós convidaríamos? Qual dos 2 nós daríamos a absolvição? Certamente para o fariseu. Certamente para o fariseu. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos obreiros e nós gostamos de obras. Nós gostamos de obras. Nós gostamos de fazer. Mais obras, quanto mais obras, melhor. Quanto mais suarmos para ganhar a Cristo, melhor. Não é assim? Não, não é assim. Não, não é assim. Com o Senhor, não é assim. Hoje eu disse isso porque hoje nós temos ouvido muita gente a falar isso. Você precisa suar para ganhar a sua morada no céu. Você precisa suar para você ganhar o seu espaço. Você precisa suar para você ser salvo. Não, você não precisa suar. Porque se você suar, você só vai suar. Porque não é pelo suor, não é pela força do braço, não é pelo nosso músculo. E Marta, irmãos, ela começa a ficar irritada. A irritação dela é tão grande que ela inclui o Senhor Jesus na acusação. Ela busca uma cumplicidade, ela quer que o Senhor Jesus fique do lado dela. Agora você vai ver, Maria, quem está certa. Ela estava convicta de que Jesus ficaria do lado dela. Afinal de contas, ela estava trabalhando. Lucas 10:40 diz assim: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Você só não está vendo isso, não? Não está vendo? Essa menina fica dos teus pés te enchendo as paciências. Senhor, não te importa, não? Fala para ela vir me ajudar. Além de incluir Jesus na reivindicação, e para ajudar no serviço doméstico, ela ainda pede que ele tome partido. Senhor, estamos nós 2, você não está vendo o que está acontecendo? Toma um jeito, fala alguma coisa. Ou seja, Marta precisava da aprovação de Jesus, e ela tinha certeza que Jesus ia ficar do lado dela. Ela deu uma bronca em Jesus. Manda ela me ajudar. Manda ela me ajudar, Senhor. O Senhor não está vendo? Então a voz do Senhor se fez ouvir. 10:41. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu, eu estou parafraseando Jesus aqui. Maria escolheu saborear outra comida. A comida que Maria está saboreando é diferente dessa que você está preparando. Você está preocupado em fazer muitas coisas. Maria está saboreando algo especial. Marta, só um pão com mortadela seria suficiente. Não precisa fazer um jantar tão requintado como esse. Maria está aqui, aos meus pés, ouvindo o que eu tenho para falar. E você está aí agitada para todos os lados e não está ouvindo o que eu estou ensinando. Marta estava misturando o prioritário com o secundário. Ela estava misturando o prioritário com a periferia. Marta estava perdendo tempo com as coisas de pouca importância. E, queridos irmãos, quantas vezes nós perdemos tempo com coisas de pouca importância?
Nós estávamos falando lá no grupo, acho que foi no grupo de quinta-feira, dizendo assim, não sei se foi lá, qual é o vilão da minha vida? Uns dizem que é o WhatsApp, outros dizem que é a TV, outros dizem que é o Face. Qual é o vilão? Quando eu falo em vilão, é o seguinte: o que toma mais o seu tempo? Eu não estou falando que a gente não possa fazer isso, mas nós ficamos muito tempo em cima, ou vou dizer, nós perdemos muito tempo com isso, com coisas periféricas, sem importância, e nós gastamos pouco tempo com a palavra do Senhor. Quando eu digo, você pode ver que eu estou usando o verbo aqui nós, porque estou usando nós aqui, porque eu faço parte dessa relação, que eu perco muito tempo com coisas sem importância, e deveria gastar mais tempo com as coisas importantes, com as coisas eternas. Eu gasto tempo com as coisas passageiras, e não gasto tempo com a palavra do Senhor. Se você faz parte desse grupo também, então peça misericórdia do Senhor, como eu tenho pedido. Marta estava perdendo tempo com as coisas de pouca importância. Marta não percebia que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço. Jesus estava mais preocupado com ela do que com a comida dela, que ela estava fazendo. E qual é o lucro da Maria? 10:42. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tudo que Maria estava ouvindo ali do Senhor não era tirada, jamais seria tirada dela. Tudo que Maria estava ouvindo ali não seria tirada. Maria escolheu estar aos pés do Senhor Jesus, numa atitude de adoração. Ela não seria repreendida, mas ela seria elogiada, pois havia feito a melhor escolha. Maria demonstrou claramente a verdade de que Jesus ensinava: adorá-lo é mais importante. Adorar o Senhor Jesus é o mais importante. A melhor escolha, irmãos, é sempre por Jesus. E aqui tem uma frase de um autor que diz: a mensagem do Evangelho está centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, e não na sua e na minha obra. A mensagem do Evangelho está centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, e não na minha e na sua obra. O Evangelho diz respeito ao que Deus realizou na história por meio de Jesus Cristo, no fato de que a salvação veio por meio de Cristo. Queridos, a salvação veio por meio de Cristo. O título dessa mensagem é: Evangelho não é fazer, resumindo, mas é crer no que foi feito. Evangelho não é o que você vai fazer para ser salvo. Evangelho é crer naquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. O Evangelho está de Gênesis a Apocalipse, centrado na promessa, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Aqui, disse Jesus certa vez, está alguém que é maior do que Jonas. Aqui, disse Jesus, está alguém que é maior do que Salomão. Aqui, disse Jesus, está alguém que existia antes de Abraão existir. Aqui está alguém que é maior do que o templo. Aqui está alguém que conhece a sua vida melhor do que você mesmo. Aqui está alguém que foi para uma cruz, foi pregado, derramou o seu sangue por sua causa e por minha causa. Aqui está alguém que fez isso de graça. De graça. E que eu e você não podemos comprar isso de forma nenhuma. Irmão, Jesus é o centro da Bíblia, da história, da igreja e da vida cristã. Cristo é tudo, nele tudo subsiste, nele habita a plenitude. Nós temos um texto de Colossenses que é maravilhoso, que diz assim, Colossenses 1, 17 e 19. Presta atenção quantas vezes aparece a palavra ele e nele nesse texto. Porque nele, Cristo,
foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, aquelas que você enxerga e aquelas que você também não enxerga. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele subsistem todas as coisas. Também Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. A Bíblia está centrada nesse cidadão. A Bíblia está centrada em Cristo. A vida cristã está centrada em Cristo. Fora de Cristo não há evangelho. Fora de Cristo na cruz também não há evangelho. Hoje nós percebemos muita gente pregando um evangelho sem Cristo, ou de um Cristo sem cruz. Queridos, sem Cristo não há evangelho. Sem esse Cristo, sem esse Jesus, não há evangelho. Todas as coisas centralizam nele, e não em mim e em você. Nesse sistema que vivemos, um sistema meritocrático, um sistema onde o primeiro lugar é moeda de troca, onde só tem importância quem for o melhor. O segundo lugar não tem razão de existir. O palanque e o pódio são almejados com tanta garra que passar os outros para trás é algo corriqueiro, que mentir é algo corriqueiro, que trapacear é algo corriqueiro. O sistema não aceita o segundo lugar. Ou você é primeiro, ou você está fora. Tristemente, nós vemos competições dessa natureza até entre igrejas, dizendo quem é a maior, qual que é a mais bonita, qual que tem um louvor, quem tem maior recursos, infelizmente. Só que no mundo espiritual, irmãos, o pódio cresce para baixo. Eu vou usar um termo aqui chulo, vocês me desculpem, até o pessoal que está assistindo. No mundo espiritual, o pódio cresce que nem rabo de cavalo. Como é que cresce rabo de cavalo, irmão Isaías? Cadê o irmão Isaías? É para baixo, não é, irmão? Criador de cavalo. No mundo espiritual, o pódio cresce para baixo. Mateus 16, 24 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? O topo do mundo espiritual, você ganha perdendo. Jesus colocou uma condição aqui: negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e siga-me. Quer ganhar? Você precisa perder. O homem cheio de si mesmo não segue Jesus Cristo. Ele precisa ser esvaziado. O que disse aquele fariseu? Eu não sou como esse publicano, eu não sou como os demais homens, olha o que eu faço, olha para mim. Olha para mim. Talvez a frase correta dele seria Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele diz, olha para mim, olha quanta coisa eu faço. Para sermos discípulos, nós precisamos esvaziar de nós mesmos, totalmente o nosso desejo natural de ter, de ser, de que você sabe com quem você está falando. Muitos se deixando levar por essa questão meritocrática do mundo, acha que com Deus é a mesma coisa. Se o mundo é assim, aonde eu preciso fazer para eu chegar no topo, com Deus também é assim. Eu preciso fazer para estar bem com Deus. Então deve ser dessa maneira, não é mesmo? Então eu vou fazer de tudo para ficar bem com Deus. Não, não é dessa maneira. Não é dessa maneira. O que Deus disse para Saul? Lá em 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aqui houve uma precipitação por parte de Saul, e Samuel deu essa bronca em Saul, porque Saul estava mais preocupado em fazer, com medo do exército, do que obedecer à voz do Senhor e à ordem do Senhor. E aí ele diz: será que o Senhor tem mais prazer no sacrifício ou obedecer à sua vontade? Será que o Senhor está mais preocupado em que nós façamos ou que nós creiamos no que foi feito? A Bíblia está cheia de exemplos, irmãos, de homens que tiveram o seu ápice espiritual na perda. Paulo, por exemplo, ele era um fariseu que ele se vangloriava de saber mais que os outros da sua idade. Só que ele diz que ele perdeu tudo, ele considera tudo como refúgio, considerou tudo como refúgio para ganhar a Cristo. E ele diz isso: se bem que eu poderia, olha só, até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele começa a colocar as suas coisas boas para o mundo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há em mim, fui irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, ele era um observador ferrenho da lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Paulo pega tudo o que ele tinha lá no mundo, ele diz: tudo isso é refúgio, tudo isso eu desconsidero por causa de Cristo Jesus. Nada neste mundo é mais importante para nós do que Jesus Cristo. Marcos orou aqui na oração das crianças e disse: não é uma boa escola, não é uma boa casa, não é dinheiro, mas o mais importante para elas, o que é? É o Filho de Deus, é Jesus Cristo. E isso também serve para nós. O mais importante para nós, irmãos, é crer em Jesus Cristo, é tê-lo como nosso Salvador e Senhor. Quando Jesus chama Moisés, qual que é a primeira coisa que ele diz? Não, Senhor, manda eu que eu sou bom, estou catando o cajado aqui, já estou indo, deixa comigo. Moisés falou: manda outro, Senhor, manda outro porque eu sou gago, eu não aguento não, é muito, não dou conta, Senhor, manda outro. Não foi isso? E a Bíblia fala que Moisés, ele preferiu o opróbrio de Cristo ao conforto do palácio de Faraó. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Homens que para a vida perderam para o mundo, mas para Cristo ganharam demais. Eu considero todas as coisas refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, o processo meritório da salvação é a graça do Senhor. O processo meritório da salvação é a graça do Senhor na nossa vida. Paulo, falando à igreja aos Coríntios, ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Se o versículo parasse aqui, irmãos, nós poderíamos chamar Paulo de prepotente. Falar assim: ô louco, cara, você trabalhou mais do que todo mundo, você é o cara. Mas olha como ele termina: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, para onde vai a glória, irmãos?
para onde vai a graça? Para onde? Quem que está sendo exaltado nesse versículo? É Paulo? Não, é o Senhor Jesus Cristo. Não eu, todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Ou seja, não é pela minha obra, não é o que eu faço, mas é a graça de Deus na tua vida, irmão, na tua vida, irmã. Ser cristão é crer no que Jesus fez na cruz do Calvário. Ser cristão é crer no que Jesus fez na cruz do Calvário. Irmãos, presta atenção nessa frase que eu vou ler. Não é minha. A morte de Jesus na cruz, pelos seus, não foi somente uma alternativa para o homem. Não. Foi a única forma de salvação do homem. Vou ler de novo. A morte de Jesus na cruz pelos seus não foi somente uma alternativa para o homem. Não. Foi a única forma de salvação do homem. Queridos, só há uma forma do homem ser salvo. É em Cristo Jesus. O resto é enrolação. É enrolação. Só há aquela morte de Jesus Cristo na cruz. Não foi mais uma alternativa para você escolher. Não, é a única forma de você ser salvo. Eu olhar para eles. Lembrei-me desta passagem agora, quando aquelas serpentes picavam os homens lá no deserto, que Deus mandou Moisés fazer aquela serpente de bronze. A única alternativa, a única opção que eles tinham para ser curados era olhar para a serpente de bronze. Irmãos, a Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Não é uma alternativa, é a única forma. É a única forma de salvação. Quando Jesus brada na cruz, está consumado. Ele está dizendo que tudo está feito. Tudo foi feito. Em Hebreus capítulo 1, versículo 13, nós encontramos esse versículo maravilhoso que diz, Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tudo está consumado. Ele assentou-se, terminou, não precisa fazer mais nada. Assentou-se significa que Cristo como sumo sacerdote, assentou-se porque sua obra foi consumada e nenhuma obra humana pode alterar isso. Nada pode alterar isso. Ele consumou a obra. As obras do homem não podem levá-lo a Deus. As obras do homem ou dos homens não podem levá-los a Deus, nos diz a palavra do Senhor em Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nenhuma obra humana pode levar o homem à salvação. Nenhuma obra de justiça. Claro que depois que nós fomos salvos, nós tivemos o nosso coração convertido, as boas obras seguem aqueles que creem. Mas eu estou falando de salvação. As boas obras não cooperam para a salvação do homem. E ainda, irmãos, uma passagem bastante conhecida de todos nós. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Não das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas tuas obras, é pelo que foi feito na cruz do Calvário. Repito o tema, evangelho não é fazer, mas é crer no que foi feito. Isso é evangelho. E eu estou concluindo, irmãos, que nós percebemos que hoje em dia muitos colocam fardos sobre as pessoas, colocam fardos sobre os homens, uma carga de obrigação, um conjunto de regras para agradar a Deus, e não seguir a relação dessas regras, vai direto para o inferno. É tipo assim, se fizer isso, está condenado. Se não fizer aquilo, também está condenado. Se não fizer aquilo outro, também está condenado. Se deixar de fazer aquilo, também está condenado.
É uma sequência de regras, de pesos, que deixa o homem sem saída. Evangelho não é isso, irmãos. Evangelho é graça. Evangelho é graça. Pela graça sois salvos. O Senhor já fez lá na cruz. O Senhor já fez lá na cruz. Nós temos que crer nisso. Só isso. E essa fé é Ele que gera no nosso... Até isso. Essa fé também é Ele que gera no nosso coração. Irmãos, Tiago 10, para terminar, diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, se você acha que você é bonzinho, entendeu? Se você acha que você é bonzinho porque todo mundo te vê, os teus pensamentos também são pecados, tá? Então, aí você vê como é que você está. Se você acha que você faz tudo certinho, não, mas eu não mato, eu não roubo, tá, mas eu pensei. Então, você já está no mesmo balaio, entendeu? Então, não é pelas obras da lei. Se você tropeçar num ponto, você pecou em todos. Então, por você ver que nem ou alguém aqui consegue levantar a mão e dizer, não, eu faço tudo. Não faz, é mentira. Já pecou de novo, que já é mentira de novo. Entendeu, irmãos? Não é pelas obras, é de graça. Queridos, a completa impossibilidade de guardarmos a lei de Deus em todos os pontos nos leva a olhar e confiar na salvação daquele que perfeitamente cumpriu a vontade de Deus e oferece a sua justiça para nos cobrir. A impossibilidade que eu e você temos de cumprir todos os pontos da lei nos leva a olhar para o autor e consumador da fé que perfeitamente cumpriu toda a lei e nos cobre com a sua justiça. De quem que eu estou falando? Do pastor Marco? Não, certamente. Eu estou falando de Jesus Cristo. O único mediador, o único que pode te salvar, o único que pode te levar para o céu. O único. Creia nele, irmão. Creia nele, irmã. Joga a sua vida diante dele, lança as suas ansiedades, os seus problemas diante dele. Creia nele, busque ele, porque é só Ele que pode fazer por mim e por vocês. Irmãos, os homens veem as nossas obras, Deus vê a nossa fé. Em Hebreus 7, nós lemos o tamanho deste Salvador e a grandeza da sua obra na cruz. Hebreus 7 diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, depois pelo do povo, porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus não precisa oferecer sacrifício todos os anos. Aqui está dizendo todos os dias, todos os anos como sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque ele fez isso uma única vez, para sempre. Uma única vez. E foi suficiente. A cruz de Cristo, irmãos, ela marca o sacrifício ímpar. Ela marca o ponto central do plano de salvação dentro da história humana. Ela fecha o período de preparação e inaugura a nova era escatológica. A cruz, toda a esperança de salvação flui do sacrifício de Cristo oferecido uma vez para sempre. A salvação flui do sacrifício de Cristo, que foi oferecido uma única vez para sempre. E eu termino com este versículo de Isaías 53, 6, que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos vocês, aliás, vou fazer diferente, todos nós não queríamos Deus. Nenhum de vocês queriam Deus. Fugiam de Deus, que nem Adão lá no paraíso. Quando ouviu Deus, se escondeu. Fugiu. Nenhum de vocês queriam Deus, mas Ele procurou vocês. Ele fez cair a iniquidade dele sobre Cristo. Ele moeu o Filho dele naquela cruz, por amor de você, por meu amor. Ele me deu a salvação e deu a salvação para você, se você crê, de graça.
Para de querer fazer, irmãos, para chegar a Deus, para alcançar a tua salvação. Creia no que foi feito naquela cruz. Este é o caminho da vida eterna. Eu queria só fazer duas explicações, que na realidade são duas frases que dizem assim: nós somos demasiadamente caídos para nos salvar a nós mesmos, falhos demais para manter a nossa aliança com Deus. Nós somos falhos demais, irmãos. Por isso que nós precisamos. A nossa salvação não é olhar para dentro de você, não, porque dentro de você não tem muita coisa que presta. A nossa salvação precisa ser externa, é de Cristo Jesus. Foi Ele que fez. Outra, é preciso que haja uma intervenção radical da graça, que só pode provir do próprio Deus. É necessário que haja uma intervenção radical da graça, que só pode vir do próprio Deus. E a terceira, isso demonstra que não podemos salvar a nós mesmos. Só Jesus pode fazer isso. Amém?